Vendo com os olhos da fé. Dr. Jim Richards. Deus nos ordenou que meditássemos em sua palavra. Uma definição da palavra meditar é ponderar. Devemos ponderar ou pensar sobre a palavra de Deus. Quando meditamos, usamos o poder da imaginação, a capacidade que Deus nos deu de sonhar. Em Josué 1:8, Deus ordenou a Josué que meditasse. Ele teve que lembrar-se das promessas de Deus à nação de Israel. Josué foi capaz de obter vitória sobre os gigantes através do poder de uma mente que permaneceu na palavra de Deus. Isaías 26:3. Hebreus 11 diz que os homens e mulheres de fé viram de longe as promessas e foram convencidos por elas. Os homens de Deus no Antigo Testamento passaram tempo meditando nas promessas de Deus. Abraão, Moisés e todos os listados na chamada lista Heróis da Fé procuravam algo que não podia ser visto com o olho natural. Todos esses grandes homens e mulheres de fé eram sonhadores. A Bíblia fala de muitos casos em que Deus falou às pessoas através de sonhos. Ele também usou a areia, as estrelas, roupas rasgadas, flechas quebradas e até gravetos listrados para fazer as pessoas visualizarem e pensarem sobre sua palavra. Ele usou essas coisas para nos ajudar a ver o invisível. Atos 2,17 diz que o Espírito Santo nos fará sonhar sonhos. Sonhos são pensamentos que conservamos, quer estejamos acordados ou dormindo. Se permitíssemos que Deus estimulasse a nossa capacidade de sonhar para que pudéssemos ver as suas promessas como reais, ficaríamos imóveis diante dos problemas. O apóstolo Paulo diz que, antes da salvação, estávamos afastados de Deus por causa das trevas de nossas mentes. Colossenses 1:21. Nossas imaginações perversas eram continuamente más, porque nossos poderes imaginativos eram pervertidos pela natureza pecaminosa. Porém, quando nos submetemos ao senhorio de Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Deus ordena que sejamos renovados no espírito da nossa mente. Poderemos então recuperar as nossas capacidades imaginativas e desenvolvê-las para a glória de Deus. Somos livres para entregar à justiça o que antes foi entregue à injustiça. À medida que renovamos as nossas mentes, podemos começar a usar a nossa imaginação como Deus planejou, para nos vermos como grandes homens e mulheres de Deus, para aspirarmos à grandeza para Deus. Todas as ações dos homens, tanto boas como más, foram inicialmente concebidas na imaginação. Se você puder conceber e acreditar, você pode alcançá-las. Muitos de nós aprendemos a temer, desenvolver nossos poderes imaginativos, nossa capacidade de sonhar. Mas não há nenhuma razão bíblica para considerar a imaginação em si como má. Embora a imaginação tenha sido muitas vezes mal utilizada, a Bíblia deixa claro que o nosso poder imaginativo é um dom de Deus, destinado ao bem e não ao mal. Romanos 4,17 diz que o próprio Deus chama as coisas que não existem como se existissem. Paulo disse, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4,18. Paulo olhou para o invisível. Ele desenvolveu a capacidade de ver coisas que não podem ser vistas pelo olho natural. Ele até foi acusado de ser louco por causa de sua fé no invisível. Mas um sonhador tem a capacidade de ver o intangível. Como Paulo viu o invisível, em 2 Coríntios 5,7 ele diz, andamos por fé e não por vista. Paulo podia ver o invisível com os olhos da fé. As pessoas só acreditam naquilo que podem ver, e só existem duas maneiras de ver,
com o olho natural e com o olho da fé. O olho da fé vê com o coração. A concordância de Strong define a palavra coração como mente. A fé é uma questão daquilo que é concebido na mente ou coração através da palavra de Deus. Ao lermos a palavra de Deus, rendemos-nos ao seu Espírito e incubamos as promessas que Deus nos deu na sua palavra. Fazer isso de forma eficaz envolve usar nossa imaginação. Devemos meditar naquelas promessas que parecem muito distantes. Meditar na palavra de Deus dá ao Espírito Santo a oportunidade de nos persuadir de que as promessas são verdadeiras e que são para nós, aqui e agora. Até que nós também possamos ver as promessas invisíveis de Deus, limitaremos Deus à nossa própria experiência.